Voltando aqui para o Brasil, no dia em que os atos de 8 de janeiro completaram 3 anos, o presidente Lula vetou o projeto que reduz penas de condenados pela tentativa de golpe. Entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O evento com tom político foi marcado pela presença de apoiadores do governo, de movimentos sociais e pela ausência dos presidentes dos outros poderes. A assinatura do veto ao chamado Projeto de Lei da Dosimetria ocorreu durante a cerimônia que relembrou as invasões às sedes dos 3 poderes em Brasília. O texto aprovado no fim do ano passado pelo Congresso previa a redução das penas de condenados por atos golpistas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados do núcleo central da trama, mas foi barrado por Lula. Organizado por ministros do governo, o evento reuniu parlamentares da base aliada, chefes das Forças Armadas, 3 governadores petistas e militantes próximos ao presidente. Já as principais lideranças do centro optaram por não comparecer ao ato no Palácio do Planalto em ano eleitoral. Não faz muito tempo, as principais lideranças do golpe defendiam a ditadura. Eram favoráveis à tortura e zombavam dos que foram torturados. Mas foi graças à firmeza das nossas instituições democráticas que tiveram a garantia de um julgamento justo e todos os seus direitos preservados. Talvez a prova mais contundente do vigor da democracia brasileira seja o julgamento dos golpistas pelo STF. Sem a presença dos presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo, Lula usou o ato que lembra os 3 anos do 8 de janeiro para reforçar o discurso contra a dosimetria, a redução de penas para os condenados pela tentativa de golpe. Após o veto, o presidente desceu a rampa do Palácio do Planalto e cumprimentou os apoiadores do governo logo aqui em frente. Nos bastidores, a leitura é que a decisão de Lula de vetar o projeto foi facilitada justamente pela ausência dos presidentes da Câmara e do Senado. Davi Alcolumbre está no Amapá, em compromissos locais durante o recesso. Já Hugo Mota disse a aliados que evitou o evento para não se associar a um ato que aprofunda a polarização entre bolsonaristas e petistas. Para este cientista político, a ausência dos presidentes do Legislativo e do Judiciário revela um cálculo político que antecede a disputa presidencial em outubro deste ano. Um ato simbólico em que se faz um alerta à candidatura do presidente Lula. É um aceno simbólico da necessidade de negociações, mas não na retirada de todo o setor do centro de uma candidatura a Lula. Apesar de não comparecer ao ato organizado pelo governo de manhã, à tarde o presidente do STF liderou um outro evento para relembrar as invasões. O ministro Edson Fachin elogiou a atuação do colega Alexandre de Moraes. Permito-me enaltecer o trabalho do ministro Alexandre de Moraes na condução dos inquéritos e das ações penais que surgiram desse dia infame, e frisar precisamente o caráter exato da sua atuação. O veto do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria, que reduz as penas dos condenados por atos golpistas, causou reação no Congresso Nacional. Parlamentares da oposição já articulam a derrubada do veto. O veto já era esperado. No fim de 2025, Lula tinha anunciado que não sancionaria a proposta, mas isso não reduziu a reação da oposição. O Legislativo está em recesso e só volta em fevereiro, mas parlamentares colhem assinaturas para pressionar o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, a realizar uma sessão ainda em janeiro para analisar o veto. Primeiro que eu acredito que esse veto será derrubado sim, não tenho dúvida nenhuma. Queremos sim, através de uma solicitação para iniciarmos uma sessão extraordinária antes de acabar janeiro. A proposta rejeitada pelo presidente beneficia os envolvidos nos ataques às sedes dos 3 poderes e também prevê punição mais branda aos condenados por participação na trama golpista, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. A previsão é de que, com a mudança, ele migraria para o regime semiaberto após 4 anos de encarceramento, metade do tempo estabelecido atualmente.
O relator do projeto na Câmara, deputado Paulinho da Força, reprovou a atitude de Lula. Na medida que o Lula decide fazer um ato, uma festa para vetar um projeto, né, parece mais campanha eleitoral do que outro tipo de coisa, né? E acho que ele realmente tocou fogo no circo, né? Porque esse projeto, do meu ponto de vista, ele pacifica o país. Para que o veto seja derrubado no Congresso e a proposta se torne lei, é necessário que deputados e senadores votem pela rejeição do veto. Em números, são 257 deputados e 41 senadores. Nos cálculos da base governista, é possível evitar este cenário se 34 deputados e 7 senadores, que foram favoráveis à aprovação da matéria, mudarem de lado. O calendário eleitoral vai se aproximando, as posições políticas vão ficando mais sensíveis. Lembrando que o Bolsonaro praticamente está fora do jogo, o seu filho não é unânime, né, não tem a unidade desse campo político de apoio. Então pode ser que tanto senadores quanto deputados façam uma boa reflexão e entendam que vale a pena sinalizar mais fortemente para o lado do presidente Lula. Este advogado explica que, em caso de derrubada do veto, o estabelecimento de novas sentenças para quem já cumpre pena não é automático. Se eventualmente for derrubado o veto e a lei permanecer, ainda assim, ao Judiciário, no caso do Supremo Tribunal Federal, a ele ainda é dada a última palavra para estabelecer o quantum da pena, ou seja, quanto que vai ficar de pena para cada um dos réus. O advogado ainda acredita que o STF pode entender pela inconstitucionalidade da proposta, por atender apenas a um grupo específico. Há uma necessidade de que essa norma seja uma norma abrangente, uma norma que atinja a todos. E no momento em que ela é feita de encomenda, ela é feita para um grupo determinado político em específico, no meu entendimento, há sim uma quebra do princípio da impessoalidade. Após o veto do presidente Lula, o senador Espiridião Amin, que foi o relator do projeto de lei da dosimetria no Senado, protocolou no Congresso um novo projeto que concede anistia, aí sim, perdão total, aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro.